Gente, não ter constância nas redes sociais nos afasta de ser reconhecida, nos afasta de alcançar os 3.000 reais por mês. Então você precisa ter aí um Instagram profissional e você precisa alimentar, você precisa divulgar os seus produtos, tá? Diariamente. Escutou? Diariamente. Ai, mas eu só trabalho de segunda a sexta. Sábado precisa? Diariamente. Sábado é dia? É, então sábado precisa. Ai, mas eu só trabalho de segunda a sexta. Domingo precisa? Diariamente. Domingo também precisa. Então, assim, tem que estar todo dia, tem que postar todo dia nas redes sociais, tá? Então, você tem que estar ali na lembrança do seu cliente. E eu vou dar um exemplo pra vocês de uma cliente que eu peguei assim, ó, no ar. Ela já tava indo pra padaria comprar um bolo cheio de açúcar, cheio de trigo, e eu peguei ela no meio do caminho ali com uma postagem, tá? E eu vou contar pra vocês, gente, que é um calcanhar de Aquiles isso pra mim também, esse negócio de ficar postando todo dia. Eu também tenho a maior dificuldade, porque assim, eu faço 1000 coisas e às vezes eu esqueço também de postar, mas é importante. Eu vou mostrar pra vocês um caso real que aconteceu comigo. Então, um belo dia, eu tava aqui olhando o meu feed, né? Daí eu peguei e postei uma foto minha com o bolo na mão. Aí, pá, no meu direct, uma cliente bem recente, uma cliente que só tinha comprado comigo, sei lá, uma vez ainda. Uma vez ela tinha comprado comigo, nunca mais tinha comprado. Aí ela, pá, no direct, eu quero um. Aí eu fui lá, mandei mensagem pra cozinha, né, ó, um bolo assim, assim, assado. Quando tiver pronto, me avisa que eu vou entregar. Aí dali um pouco veio a mensagem, o bolo tá pronto pra entrega. Aí fui, catei o bolo e levei lá. Quando eu levei lá, dando aquela conversada, né? Que eu quase não gosto de conversar, né? Conversando lá com a cliente, ela não... Olha o que ela me contou. Ela falou assim, Mariana, nossa, você não acredita que eu tinha esquecido de você? Por que ela tinha esquecido de mim? Porque já tinha acho que uns 15 dias que eu não postava nada. Nada. Tá? Sabe? Porque como eu tenho muito cliente recorrente, cliente assim que já manda no WhatsApp sempre, então assim, eu já tenho um volume de venda já constante. Então eu simplesmente parei de postar, gente. Olha só, fiquei uns 15 dias sem postar. Ela falou assim, Mariana, eu esqueci de você, você acredita? E aí, eu tava indo na padaria comprar um bolo, quando você postou aquele teu bolo, eu falei, nossa, Mari, pra que eu vou comprar um bolo normal? Vou comprar um bolo da Mari, que é sem açúcar, sem glúten, não vou fugir da dieta. Olha isso, gente. Quase que eu perco uma venda e quase que ela fura a dieta à toa. Por quê? Por falta de constância minha na divulgação, na postagem nas minhas redes sociais. Então, assim, gente, não ter constância nas redes sociais é uma coisa assim, ó, que atrapalha no teu reconhecimento, tá? E atrapalha em você chegar no teu objetivo, em você alcançar o teu objetivo de faturar os seus 3.000 reais por mês vendendo comida fitness aí na tua cidade, tá? Outra coisa que atrapalha muito é a organização nas entregas, organização nos pedidos. No começo, eu tinha maior dificuldade nisso, né? Então, assim, eu pegava os pedidos, aí na hora de entregar, gente do céu, para entregar um pingo de coisa, eu ia e voltava 1000 vezes. Por quê? Porque eu não tinha aquela expertise, assim, de fazer um roteiro inteligente, né? Se a casa desse é aqui e é desse aqui, então eu entrego primeiro esse, depois esse, né? Depois esse. Não, eu ia nesse aqui, depois nesse, sabe? Ficava indo e voltando, gastando tanques de gasolina, sabe? Tendo prejuízo, gastando tempo, perdendo tempo, né? Então, assim, hoje em dia eu já consigo me organizar muito melhor, tá? Não perco mais. Bem no comecinho, eu tinha uma dificuldade muito grande, assim, de pegar os pedidos, que vem pedido, gente, pelo direct, vem pedido pelo WhatsApp, vem pedido por tudo que é lugar. Então, assim, eu tinha uma dificuldade, às vezes eu ficava com medo, sabe, de não chegar. Ih, os neném chegaram.
de não chegar, às vezes eu duplicava os pedidos, às vezes eu esqueci o pedido de alguém. Então, assim, isso dá um problema, tá? Então, a gente precisa se organizar, tá? Se você não se organiza, se você esquece o pedido, se você esquece... Oi, meu amor! Que sujeira! Vai lá tomar banho. Pode ser. Gente, a gente precisa ter essa organização na produção das entregas. Por quê? Porque isso impacta, gente, diretamente no seu reconhecimento, né, como profissional, como empresa e também no teu faturamento, né? Pensa bem, se você começa a vacilar com os teus clientes, dali um pouco, gente, dali um pouco a pessoa não pede mais com você, dali um pouco a pessoa começa a falar mal de você pela cidade, né? Então, assim, é muito importante você ter essa organização. Se você se comprometeu com aquela pessoa de entregar aquele produto, tenha o produto entregue, né? Esse negócio de ficar toda hora se desculpando, inventando um monte de desculpa, ou então, sabe? Não, você se comprometeu de entregar, se vira, entrega, sabe? Então, assim, já aconteceu comigo, gente, algumas coisas do tipo: eu ter reservado um pão lá na cozinha, e aí chegou alguém batendo lá e pediu, eu quero comprar um pão. Aí a minha mãe lá não sabia que aquele pão lá estava reservado, eu esqueci de comunicar para ela, esqueci de botar lá um aviso, uma placa, né? E aí ela foi lá e vendeu o pão. Na hora de eu entregar, falei, uai, cadê o pão que estava aqui, que era para eu entregar? Vendi. Falei, meu Deus! O que eu fiz? Eu vou ligar para a cliente e falar assim, teve um problema, posso entregar seu pão amanhã? Não. Sabe o que foi fazer? Correr e dar um jeito de fazer e entregar. Então, o máximo que eu falei é assim, vou entregar um pouquinho mais tarde, tá? Mas eu entreguei, né? Pedi desculpa pela demora na entrega, dei um brinde para a cliente, tá? Mas entreguei. Tá? Então, assim, sempre que você vacila com o cliente, sempre que você demora mais do que esperado, sempre que você deu algum erro, aconteceu algum erro ali de organização e o erro foi teu, gente, você tem que gratificar esse teu cliente, você tem que bonificar esse teu cliente de alguma maneira, tá? Então, assim, quando o erro é meu, né? Quando dá um erro, assim, irreparável, o que eu faço? Eu dou o produto de graça pra ele, tá? Agora, quando é um errinho assim que eu só atrasei alguma coisa assim, eu dou um brinde, eu dou um outro produto além para ele, dou um outro produto para ele. Então, assim, eu sempre tento agradecer o meu cliente por ter aguardado um pouco mais, por ter esperado, por ter entendido o meu erro, né? Então, assim, e sempre minhas clientes são muito compreensivas, né? Mas, gente, vou falar pra vocês, eu erro poucas vezes, tá? Esse negócio de ser rotineiro, isso vai te dar um prejuízo muito grande, porque imagine, se cada vez que você erra, você dá o produto de graça, se cada vez que você erra, você dá um brinde de graça, gente, isso vai te levar pro buraco se você erra todo dia, tá? Então isso tem que ser uma coisa, assim, extremamente pontual. Então, assim, se organize, organização é muito importante.